Pode um ato de amor desafiar a morte e reescrever as regras? A história que você está prestes a ouvir trata sobre uma promessa silenciosa, um sacrifício impensável e um vínculo que a ciência não conseguiu explicar. Quando os médicos se renderam e o dinheiro não pôde comprar mais tempo, uma mulher comum tomou uma decisão que mudaria tudo, provando que para ser mãe não se precisa de DNA, apenas coragem imensa. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias. Dê like no vídeo se gostar desta história e deixe nos comentários nos contando de onde você é e a que horas nos escuta. Era filha única de um multimilionário. Com apenas 6 anos foi diagnosticada com um câncer raro e agressivo. Os médicos disseram que não havia mais nada a fazer. Só lhe restavam 3 meses de vida. Nenhum tratamento funcionou. Não restava esperança. Seu pai, um homem poderoso e rico, tentou tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas ao final não foi um doutor ou cientista quem interveio. Foi a babá da família. O que esta mulher fez em segredo, sem pedir permissão e sem esperar nada em troca, deixou o pai chorando. Arriscou tudo para salvar uma menina que nem sequer era do seu próprio sangue. E quando o mundo soube, tudo mudou. Esta é a verdadeira história de como o amor, quando é real, não precisa de DNA, só de valentia. E às vezes, os milagres maiores vêm dos corações mais inesperados. Laura tinha apenas 6 anos quando os doutores deram aos seus pais a notícia que mudaria suas vidas para sempre. Havia estado se sentindo cansada o tempo todo e tinha febres frequentes. No início, seu pai pensou que poderia ser algo simples, como uma gripe. Mas depois de vários exames no hospital sírio-libanês, os médicos descobriram que Laura tinha um tipo de câncer raro e agressivo. Não sabiam como havia começado, mas estava se espalhando rapidamente. Seu pai, Sebastião, estava chocado e confuso. Não podia acreditar que isso estivesse acontecendo com sua pequena. Os médicos começaram o tratamento imediatamente. Ela passou por quimioterapia e outras terapias, esperando que algo funcionasse. Mas sua condição continuava piorando. Sebastião estava assustado, mas tentou se manter forte pela filha. O hospital se tornou sua segunda casa. Cada dia trazia novos desafios. Laura, embora jovem, era valente. Não se queixava muito, só queria voltar a se sentir melhor. Os médicos não se renderam facilmente. Testaram todos os tratamentos que conseguiram encontrar. Quando a quimioterapia falhou, passaram para a imunoterapia. Quando isso não ajudou, procuraram ensaios clínicos. Sebastião usou todo o dinheiro que tinha para dar a Laura o melhor atendimento. Era um executivo bem-sucedido e tinha os recursos, mas mesmo com tudo isso, nada funcionou. Cada vez que começava um novo tratamento havia esperança. Mas logo essa esperança se desvanecia quando o câncer continuava se espalhando. Sebastião passava longas horas no hospital e mal ia trabalhar. Sentava ao lado da cama de Laura, segurando sua mão, lendo histórias e assistindo desenhos animados com ela. Queria fazer cada dia valer a pena. No fundo, carregava uma culpa pesada. Sua esposa havia morrido ao dar à luz Laura. Agora temia perder Laura também. Se perguntava se estava amaldiçoado ou se a vida o estava punindo. Mas nunca mostrou esses sentimentos à filha. Laura nunca havia conhecido sua mãe. Só havia visto uma foto que estava numa estante de madeira na sala de estar. Era a foto de uma mulher sorridente, segurando sua barriga de grávida. Sebastião contou a Laura que sua mãe era gentil e bonita. Compartilhou histórias sobre como se conheceram, quanto se amavam e como estavam empolgados para conhecê-la. Às vezes, Laura ficava olhando a foto e fazia perguntas sobre sua mamãe. Dizia que desejava poder abraçá-la só uma vez. Sebastião sempre respondia suavemente, escondendo sua dor. Laura parecia entender que sua mãe havia partido, mas nunca pareceu brava por isso. Simplesmente aceitou como parte de sua vida. Agora, à medida que seu corpo se enfraquecia, fazia menos perguntas. Estava perdendo peso e precisava de ajuda para caminhar. No entanto, ainda sorria quando seu pai fazia piadas ou quando as enfermeiras traziam pequenos brinquedos. Tentava se manter positiva.
Finalmente, os médicos deram a Sebastião a notícia final. Não havia mais nada que pudessem fazer. O câncer havia se espalhado para a maioria dos órgãos de Laura. Seu corpo não respondia a nada. A equipe médica se reuniu com Sebastião em particular e explicou tudo. Disseram que Laura tinha cerca de 3 meses de vida, talvez menos. Sebastião não conseguiu falar no início. Sentia-se entorpecido. Como uma criança pequena com tanta vida pela frente podia ter tão pouco tempo? Perguntou se havia alguma possibilidade, algo que não tivessem tentado. Os médicos disseram que não. Haviam feito tudo o que podiam. Naquela noite, Sebastião se sentou no quarto do hospital com as luzes baixas, vendo sua filha dormir. Tentou não chorar. Pensou em todas as memórias que não fariam juntos. Nem o primeiro dia de aula, nem a formatura, nem o casamento. Era demais para assimilar. Mas na manhã seguinte, Laura só tinha uma coisa para pedir. Não perguntou por que estava doente. Não perguntou quanto tempo lhe restava. Em vez disso, olhou para seu pai e disse: "Posso ter uma festa de aniversário?" Sebastião se surpreendeu. Não esperava isso. Seu aniversário era em algumas semanas. Perguntou por que queria uma festa. Laura disse que nunca antes havia tido uma festa de verdade. Queria balões, bolo, música e seus amigos da escola. Queria usar um vestido bonito e dançar. Sebastião assentiu e prometeu que realizaria isso. Disse que seria a melhor festa de todas. Desde o dia em que a esposa de Sebastião faleceu, tudo dentro da mansão no Morumbi mudou. A casa, uma vez cheia de vida, se tornou silenciosa e fria. Cada canto se sentia vazio. A risada que uma vez preencheu os cômodos havia desaparecido. Em seu lugar, a casa agora estava cheia de enfermeiras e cuidadoras que iam e vinham constantemente. Cuidavam da saúde de Laura, davam medicamentos e verificavam sua condição, mas não ficavam muito tempo. Parecia que ninguém realmente pertencia ali. Mas uma pessoa ficou. Carmen havia sido contratada quando Laura ainda era bebê, logo após a morte de sua mãe. No início, era só para ajudar com a limpeza e algumas tarefas domésticas básicas. Com o tempo, Carmen começou a fazer mais. Ajudava a alimentar o bebê, a ninava para dormir, cantava canções de ninar e ficava ao lado quando chorava. Não apenas trabalhava ali, se tornou parte da vida de Laura. Alguém que nunca se foi. À medida que Laura crescia, Carmen se tornou seu apoio constante. Estava lá pelas manhãs ajudando Laura a se vestir e preparando seu café da manhã. Certificava-se de que Laura escovasse os dentes e amarrasse os sapatos. Quando Laura tinha pesadelos, Carmen se sentava com ela, segurava sua mão e a acalmava. Lia histórias antes de dormir e inventava canções bobas para fazer Laura rir. O vínculo entre elas se fortalecia a cada dia. Sebastião notou, mas nunca tentou impedir. Frequentemente estava ocupado com trabalho, tentando administrar tudo sozinho depois de perder a esposa. Não tinha tempo nem energia para estar presente o tempo todo. Carmen preencheu esse espaço. Para Laura, ela não era apenas uma ajudante na casa. Um dia, quando tinha cerca de 4 anos, Laura olhou para Carmen e, sem hesitar, a chamou de Mamãe número 2. Não foi algo ensinado. Surgiu naturalmente do amor e confiança. Esse nome ficou. A partir de então, Laura sempre a chamava assim: Mamãe número 2, posso tomar suco? Mamãe número 2, podemos brincar? Carmen nunca a corrigiu. Sorria cada vez. Significava tudo para ela. Carmen não tinha filhos próprios. Seu passado estava marcado por uma dor profunda. Quando era mais jovem, teve uma irmã pequena que ficou gravemente doente. Sua família era pobre e não podia pagar o tratamento adequado. Carmen viu sua irmã piorar lentamente até que um dia se foi. Essa lembrança nunca a abandonou. Ficou em seu coração enterrada, mas nunca esquecida. Havia prometido silenciosamente que se alguma vez tivesse a oportunidade de cuidar de uma criança doente novamente, faria tudo o possível para que essa criança se sentisse segura e amada. Laura se tornou essa criança. Cuidá-la era mais que um trabalho. Era uma missão pessoal, algo que estava destinada a fazer. Mesmo quando as enfermeiras iam e vinham,
Carmen ficava. Alguns cuidadores eram bons em seus trabalhos, outros eram distantes, mas Carmen era diferente. Sentava ao lado de Laura durante os tratamentos, secava suas lágrimas quando as injeções doíam e segurava sua mão durante os exames. Quando Laura se sentia assustada, não chamava as enfermeiras, chamava Carmen. Nos eventos escolares, Carmen comparecia quando Sebastião não podia. Ajudava com a lição de casa e ensinou Laura a escrever seu nome. Cada desenho que Laura fazia tinha duas mulheres. Uma era a mãe que nunca havia conhecido e a outra era Carmen. A foto de sua mãe real ainda estava na estante, mas era Carmen quem dava o beijo de boa noite, escovava seu cabelo e preparava suas comidas favoritas. Sebastião às vezes lutava com isso. Sentia muita falta de sua esposa e ver Laura formar uma conexão tão forte com outra pessoa o lembrava do que havia perdido. Mas mesmo ele não podia negar o quão importante Carmen era. Sebastião havia estabelecido regras claras quando Carmen foi contratada. Ela não era família, era funcionária. Tinha seu próprio quarto na casa e seguia um horário. Mas essas regras se desvaneceram com o tempo. Nenhum limite podia conter o amor que crescia entre Carmen e Laura. O que começou como uma relação de trabalho se tornou algo tácito, mas forte. Carmen não pediu tratamento especial, não exigiu ser vista como mais que uma empregada, mas agiu como mãe, porque isso é o que Laura precisava. E Sebastião, embora silencioso sobre isso, se sentiu grato por sua presença. Viu como Laura sorria mais quando Carmen estava perto. Notou como ficava mais tranquila. Carmen preencheu o espaço emocional que ninguém mais podia. Sua presença fez a mansão se sentir menos como hospital e mais como lar novamente. Mesmo com toda a tristeza que os rodeava, tudo o que Carmen fazia vinha da promessa que havia feito anos atrás. Não havia conseguido salvar sua irmã, mas não falharia com Laura. Cada medicamento dado, cada refeição cozinhada, cada história contada era sua forma de manter essa promessa. Sabia que não podia curar o câncer, mas podia dar a Laura alegria, amor e paz. Carmen acreditava que o amor tornava a dor mais fácil de suportar. Cantava suavemente quando Laura não conseguia dormir e se sentava ao lado durante os dias mais difíceis. Laura confiava nela completamente. Aos olhos de Laura, Carmen era uma segunda mãe. Não de sangue, mas por escolha e cuidado. Esse vínculo se tornou inquebrantável. Mesmo quando os dias escureciam e os médicos davam notícias sombrias, Carmen não se foi. Manteve-se forte porque havia feito uma promessa. Laura havia se tornado essa promessa viva e respirando. Era a razão pela qual Carmen continuava e não a deixaria partir. O dia da festa, a casa parecia muito diferente do habitual. Não era luxuosa nem cheia de decorações caras, mas era calorosa e alegre. Havia balões coloridos colados nas paredes, uma mesa longa com lanches e um grande bolo rosa com glacê suave no centro. Pequenos chapéus de papel foram distribuídos, alguns já amassados pelos meninos. Laura estava sentada em sua cadeira de rodas no meio da sala, usando um vestido rosa claro que chegava suavemente aos joelhos. Sua cabeça estava careca pelos tratamentos, mas seus olhos brilhavam de felicidade. Sorria cada vez que alguém lhe dava um abraço ou um pequeno presente. Vieram alguns colegas de classe com desenhos e bichos de pelúcia. As enfermeiras estavam por perto por precaução, mas ninguém falava de hospitais ou remédios. Por aquele momento, foi uma festa de aniversário normal, exatamente como Laura havia sonhado. Carmen ficou perto de Laura o tempo todo. Certificou-se de que seu prato estivesse cheio de comida macia que Laura pudesse comer facilmente. Lembrou-a de beber água e a ajudou a se sentar mais confortavelmente na cadeira quando parecia cansada. Carmen ria com as crianças, distribuía fatias de bolo e limpava o glacê do queixo de Laura com um guardanapo. Os convidados a viam como parte da família, não apenas como alguém que trabalhava na casa. Sebastião ficou perto da porta, conversando com alguns pais e observando tudo. Não queria tirar o protagonismo de Laura, mas também não queria perder um segundo. A música tocava suavemente ao fundo e as crianças brincavam jogos simples que não exigiam muito movimento.
Havia uma pequena mesa com giz de cera e papel, e Laura desenhou um pouco com uma de suas amigas. Todos tentaram fingir que era uma festa normal, mas, no fundo, sabiam que não era. Quando a festa começou a se acalmar e a maioria das crianças havia terminado seu bolo, Carmen se sentou no chão ao lado de Laura. Tinha um pequeno pedaço de bolo na mão e dava pequenas colheradas para Laura. Laura inclinou ligeiramente a cabeça para o lado e olhou diretamente para Carmen. Seu rosto estava tranquilo, mas seus olhos eram sérios. Então, com uma voz suave e fraca, fez uma pergunta que parou o mundo. "Vou viver, mamãe?" Não disse Carmen, não disse minha outra mamãe. Disse mamãe, porque isso é o que Carmen era para ela. A sala ficou em silêncio. Era como se a música tivesse desaparecido. As vozes haviam parado e o tempo havia congelado. Carmen não respondeu imediatamente. Sentiu como se tivessem tirado o ar do peito. Olhou nos olhos de Laura tentando se manter forte, mas por dentro sentia vontade de chorar. A pergunta doeu mais que qualquer coisa que Carmen havia sentido antes. Queria dizer que sim. Queria sorrir e dizer a Laura que tudo ia ficar bem, mas não podia mentir. Não para Laura, não depois de tudo que haviam passado juntas. Seus lábios tremeram e seus olhos se encheram de lágrimas, mas não as deixou cair. Estendeu a mão e segurou firmemente a de Laura. "Você é muito forte", sussurrou. "Já estou aqui com você." Não disse que sim, não disse que não. Simplesmente ficou com ela. Laura continuou olhando como se tentasse entender o que não era dito. Atrás delas, perto da porta, Sebastião também havia escutado a pergunta. Não conseguia se mover. Cobriu o rosto com ambas as mãos e se virou. Era demais escutar sua filha perguntar se ia viver. Era o momento que havia temido desde o diagnóstico. Essa pergunta mudou algo dentro de todos eles. Até então haviam tentado agir como se tudo fosse normal. Decoraram a casa, planejaram uma festa, sorriram para fotos e tentaram esquecer a verdade. Mas naquela única frase dita tão silenciosamente, Laura trouxe tudo de volta ao foco. Não era apenas uma menina celebrando seu aniversário. Era alguém que entendia mais do que ninguém pensava. Sabia o que estava acontecendo. Podia sentir seu corpo enfraquecendo. Podia ouvir os sussurros. Não perguntava porque não soubesse. Perguntava porque precisava escutar da pessoa em quem mais confiava, da mulher a quem chamava mamãe. Carmen sabia que essa resposta ficaria com Laura para sempre. Não tinha o poder de mudar o resultado, mas podia escolher ser honesta, gentil e presente. Aquele momento nunca desapareceria. Agora era parte do que todos eram. Depois dessa pergunta, a festa continuou, mas algo havia mudado. As crianças brincavam um pouco mais silenciosamente. Os adultos falavam em tons mais suaves. Laura, embora ainda sorrisse, às vezes parecia mais pensativa. Segurou a mão de Carmen e não a soltou. Sebastião finalmente se aproximou e beijou o topo de sua cabeça, sentando ao lado durante o resto da noite. Ninguém voltou a mencionar a pergunta, mas seu peso ainda estava na sala. Havia mudado tudo. Já não se tratava de fingir. Tratava-se de aproveitar ao máximo o tempo que lhes restava. Carmen não dormiu nada naquela noite depois da festa, depois da pergunta que Laura fez. Seu coração se sentia pesado e sua mente não parava de girar. Continuava escutando aquela vozinha perguntando: "Vou viver, mamãe?" Não importava quantas vezes fechasse os olhos, a pergunta voltava. Deitada em sua cama, olhando para o teto, Carmen sentiu algo crescendo dentro dela. Uma necessidade de agir. Não podia não fazer nada. Precisava tentar algo, qualquer coisa, mesmo que parecesse impossível. Levantou-se, preparou um café e ligou o laptop velho que guardavam na gaveta da cozinha. Começou a pesquisar online. No início foi geral. Novos tratamentos para câncer, medicina experimental, ensaios clínicos. Leu sobre casos em outros países, sobre famílias que haviam viajado em busca de ajuda. Algumas histórias eram tristes, outras lhe davam um pouco de esperança. Mas estava procurando um milagre. Conforme as horas passavam, Carmen reduziu sua busca. Começou a ler sobre doações e transplantes de órgãos. Aprendeu que, em alguns casos raros,
Parte de um fígado podia ser retirado de uma pessoa viva e dado a alguém que precisasse. Parecia perigoso e complicado, mas continuou lendo. O procedimento exigia que o doador e o paciente tivessem compatibilidade perfeita no tipo sanguíneo, enzimas teciduais e outros marcadores genéticos. Geralmente funcionava melhor entre membros da família. Carmen sabia que não era parente de Laura, não de sangue, mas algo dentro dela dizia para não parar. Encontrou uma clínica perto que fazia testes de compatibilidade e oferecia apoio para transplantes de fígado. Na manhã seguinte, sem contar a Sebastião nem ninguém mais na casa, marcou uma consulta. Disse à enfermeira que estava fazendo por alguém muito especial. Não tinha certeza se fariam o teste, mas fizeram. Então tudo o que pôde fazer foi esperar. Esperar o resultado foi doloroso. Carmen voltou à rotina diária, ajudando Laura, cozinhando, dobrando roupas e limpando os quartos. Mas sua mente não estava focada. Cada hora parecia uma semana. Verificava o telefone constantemente, esperando um e-mail ou ligação. Alguns dias depois, recebeu uma mensagem da clínica pedindo para voltar. Seu coração bateu mais rápido que nunca. Respirou fundo, disse a Sebastião que precisava de um dia de folga pessoal e saiu de casa cedo. Na clínica entregaram um envelope branco com seu nome. Abriu com mãos trêmulas. Os números e palavras dentro não faziam sentido no início. Então o médico entrou e explicou tudo com voz tranquila. Carmen era uma compatibilidade total. Tipo sanguíneo perfeito, enzimas perfeitas, tudo o necessário estava ali. Ficou quieta por muito tempo sem dizer uma palavra. Não parecia real, mas era. Lágrimas encheram seus olhos. Não podia acreditar. O médico disse que era extremamente raro, especialmente entre pessoas que não eram parentes de sangue. Mas os resultados eram claros. O fígado de Carmen poderia ajudar Laura, talvez até salvá-la. Pensou no que isso significava. A cirurgia era arriscada. Poderia enfrentar problemas de saúde depois. Mas nada disso a assustava. O que a assustava era perder Laura sem tentar. Agradeceu ao médico e saiu da clínica segurando os papéis contra o peito. Não sabia o que fazer em seguida. Era apenas uma empregada doméstica. Nem sequer a deixariam doar. Sebastião concordaria. Os médicos aprovariam. Uma pequena voz em sua mente dizia: não, regras, sistemas, procedimentos. Mas também sabia algo mais forte que tudo isso: amor. Não se importava como o mundo a via. Sabia o que sentia. Laura já não era filha de seu patrão. Laura era sua filha. Carmen foi para casa e se sentou sozinha em seu quarto. Olhou as paredes e pensou profundamente. Se contasse a Sebastião, poderia dizer não. Poderia pensar que estava agindo emocionalmente ou tentando cruzar uma linha. Mas Carmen não estava agindo por impulso. Havia cuidado de Laura por anos. Havia visto seus primeiros passos, assegurado durante febres, a acalmado depois de pesadelos e se sentado ao lado durante visitas ao hospital. Isso não era apenas trabalho. Era o papel de uma mãe. E agora tinha a oportunidade de dar algo que ninguém mais podia. Já não se tratava de dever. Tratava-se de amor, de fazer o que tinha que ser feito. Carmen tomou uma decisão. Iria sozinha ao hospital e falaria com a equipe de transplantes. Lutaria pela oportunidade de dar parte de seu fígado a Laura. Se dissessem não, continuaria tentando. Não ia parar. Sabia que não seria fácil. Os hospitais tinham regras, os sistemas legais tinham formulários. Sebastião tinha autoridade como tutor legal, mas Carmen estava disposta a derrubar todos os muros. Laura não era uma paciente para ela. Não era trabalho. Era filha. Não de nascimento, mas por vínculo. Carmen sabia que os pais fazem sacrifícios. Alguns dão tempo, outros dão dinheiro. E alguns, como ela, dariam um pedaço do próprio corpo se isso significasse que seu filho pudesse viver. Dobrou os resultados dos testes com cuidado e os escondeu numa gaveta. Por enquanto, os manteria em segredo até encontrar o momento certo. Respirou fundo e olhou uma foto de Laura em sua penteadeira. Não vou te deixar partir, sussurrou.
não sem lutar. Em seu coração, já havia tomado a decisão. O impossível já não era uma barreira, era simplesmente o próximo passo. Carmen entrou no Hospital das Clínicas naquela manhã com uma mistura de medo e determinação. Tinha o envelope com os resultados de seus testes dobrado cuidadosamente na bolsa. Suas mãos suavam e seu coração batia rápido, mas sabia que tinha que tentar. Sentou-se diante de 2 médicos numa pequena sala e contou tudo, como havia cuidado de Laura desde bebê, como havia feito os testes em segredo e como os resultados mostravam que era uma compatibilidade perfeita. Explicou que estava pronta para seguir adiante com o transplante. Não queria dinheiro nem reconhecimento, só queria que Laura tivesse uma chance. Mas os médicos a interromperam antes que pudesse terminar. Disseram não. Disseram que a política do hospital não permitia transplantes de pessoas que não tivessem conexão legal ou sanguínea com o paciente. Não importava que amasse Laura. As regras eram regras. Carmen ficou atônita. Tentou explicar novamente, pensando que talvez não entendessem. Contou como Laura a chamava de mamãe número 2, como a havia criado, como não se tratava de ser trabalhadora, mas de ser mãe. Mas os médicos foram firmes. Disseram que sentiam muito, mas o risco legal era alto demais. Disseram que poderia custar suas licenças. Carmen saiu do hospital com mãos trêmulas e lágrimas nos olhos. Não esperava um sim imediatamente, mas também não esperava um não categórico. Quando chegou em casa, contou tudo a Sebastião. No início, ele não falou. Olhou para ela com incredulidade, tentando entender o que havia feito. Então, de repente, seu rosto mudou. Sua voz se quebrou quando disse: "Não mencione isso nunca mais, por favor. Você é tudo que Laura tem. Já perdi minha esposa. Não posso perder você também." Sabia que Sebastião se preocupava com ela e respeitava tudo o que havia feito por Laura. Mas sua reação também mostrava medo. Tinha medo de perdê-la, de que algo desse errado durante a cirurgia. Não estava pensando como pai desesperado para salvar a filha. Estava pensando como homem que já havia perdido demais e não queria mais dor. Carmen tentou explicar novamente, mas Sebastião não quis escutar. "Esta não é sua luta", disse. Mas aí estava errado. Era sua luta. Havia prometido a si mesma há muito tempo que faria tudo o possível para salvar uma criança se tivesse a oportunidade. Agora, tinha essa oportunidade. Laura não era apenas alguém que ajudou a criar. Era família, com sangue ou sem ele. Então Carmen tomou uma decisão. Se o hospital não a ajudasse, encontraria alguém que ajudasse. Em algum lugar do mundo tinha que haver um jeito. Naquela noite, Carmen voltou ao laptop. Sentou no chão de seu quarto com os resultados dos testes ao lado e começou a procurar novamente. Desta vez não procurou opções locais. Focou em clínicas e hospitais de outros países. Procurou transplante de fígado de doador vivo, sem família legal, casos pediátricos urgentes e outros termos que pudessem levar a algum lugar. Depois de horas de busca, encontrou um centro médico no exterior. Tinha reputação de aceitar casos difíceis e extremos. As histórias em seu site mostravam esperança onde outros haviam dito não. Preencheu um formulário, anexou os resultados dos testes e escreveu uma longa mensagem explicando quem era Laura e o que estava disposta a fazer. Esperava esperar dias, talvez semanas. Mas na manhã seguinte, recebeu uma resposta. Um médico chamado Dr. Morales pediu para falar com ela diretamente. Havia lido tudo e queria ajudar. Carmen agendou a videochamada e falou com o Dr. Morales de seu quarto, usando um telefone velho apoiado numa pilha de livros. Ele era tranquilo, gentil e escutou sem interromper. Seu rosto mostrava algo diferente dos outros médicos. Quando ela terminou, ele fez uma pausa por longo momento antes de falar. Então disse algo que não esperava. Havia perdido a própria filha anos atrás por doença hepática, havia estado numa lista de transplantes por meses, mas morreu antes que encontrassem doador. Desde então, havia dedicado sua vida a salvar outras crianças. Disse a Carmen que acreditava no que estava fazendo. Se ela estava saudável e pronta para os riscos, a aceitaria como doadora.
não importando qual fosse seu trabalho ou se tinha vínculos legais com a menina. Explicou que tudo seria feito com cuidado, mas em segredo, para evitar problemas. Carmen sabia que esta era sua única oportunidade. Aceitou imediatamente. Não fez perguntas sobre viagens ou dinheiro. Disse que resolveria. O Dr. Morales prometeu ajudar com a papelada e guiá-la pelo processo. A cirurgia seria perigosa. Poderia ficar doente, até morrer. Mas nada disso a assustava. O que a assustava era deixar Laura partir sem tentar tudo. Não contou a Sebastião ainda. Sabia que tentaria detê-la novamente. Desta vez não estava pedindo permissão. Estava tomando uma decisão que uma mãe toma. Manteve o plano para si mesma, organizando cuidadosamente cada passo. Precisaria de tempo, coragem e sorte. Mas uma coisa era certa. Se não fizesse isso, nunca se perdoaria. Olhou uma foto de Laura na parede e sussurrou: "Farei isso, minha menina. Aconteça o que acontecer." E falava sério. Com Sebastião fora numa viagem de negócios internacional, Carmen soube que esta era sua única janela para agir. Já havia preparado tudo em segredo. Os documentos estavam assinados, os planos de viagem confirmados e o hospital no exterior estava pronto. Esperou até o segundo dia da viagem de Sebastião para se mover. Naquela manhã, empacotou 2 malas pequenas, uma para ela e outra para Laura. Disse ao pessoal da casa que levava Laura a uma consulta de saúde particular, o que não levantou suspeitas porque sempre esteve envolvida no cuidado médico da menina. Uma enfermeira de confiança que sabia do plano real a ajudou a organizar o transporte. O voo foi longo e tenso. Laura estava cansada, mas tranquila. Não entendia tudo, mas Carmen disse que iam a um lugar especial para receber ajuda. Chegaram tarde da noite e a equipe médica estrangeira as recebeu numa ala privada e tranquila do hospital. Carmen se registrou no hospital com nomes falsos, seguindo instruções da equipe do Dr. Morales para evitar atenção ou interferência. Tudo foi tratado com precisão. Os médicos examinaram Carmen e Laura mais uma vez para ter certeza de que tudo continuava em ordem. A cirurgia estava marcada para o dia seguinte. Carmen mal dormiu naquela noite. Sentou ao lado da cama de Laura, passando os dedos pelo cabelo da menina enquanto a via dormir. Laura ainda não sabia toda a verdade. Só sabia que Carmen havia prometido fazer algo para ajudar. Antes do amanhecer, Carmen escreveu uma carta breve e a selou num envelope. Colocou debaixo do travesseiro de Laura. Dizia: "Se não me acordar, saiba que mamãe disse sim." Não queria assustar a menina, mas se algo desse errado, Laura tinha que saber que esta foi sua escolha feita por amor, não por medo. Sua mente estava calma, estava pronta. Cedo pela manhã, a equipe do hospital se moveu rapidamente. Laura foi levada a uma sala de cirurgia. Carmen foi levada a outra, a apenas alguns passos de distância. Os corredores estavam silenciosos, sem repórteres, sem perguntas, sem familiares. Apenas médicos e enfermeiras concentrados na tarefa. O Dr. Morales supervisionou o procedimento pessoalmente. A equipe havia ensaiado tudo. O plano era retirar uma porção saudável do fígado de Carmen e imediatamente transplantá-la no corpo de Laura. O tempo era crítico. Uma vez retirado o segmento do fígado, tinha que chegar a Laura em minutos. Ambas as pacientes foram colocadas sob anestesia. As máquinas apitavam constantemente. Fora dos quartos, ninguém teria adivinhado quão sérias eram as coisas dentro. As cirurgias começaram. As lâminas se moveram, as mãos trabalharam com cuidado. As horas passaram como minutos. Todos nos centros cirúrgicos se moviam com urgência, mas sem pânico. Sabiam o que estava em jogo. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, Sebastião estava terminando uma reunião quando seu telefone tocou. Quase não atendeu, pensando que era só mais uma atualização de seu escritório, mas o número era desconhecido e algo disse para atender. A voz do outro lado era do Hospital Internacional. A mulher falou com calma, mas com seriedade. Sua filha está atualmente em cirurgia, disse. Sebastião se levantou tão rápido que sua cadeira caiu. Não entendia. Que cirurgia, que hospital?
A enfermeira deu o nome completo e localização. Mencionou o nome de Carmen e foi então que Sebastião percebeu o que estava acontecendo. Seu coração afundou. Desligou e reservou o primeiro voo disponível, sem nem parar para fazer as malas adequadamente. Não se importava quanto durasse o voo, não se importava quanto custasse. Tudo em que conseguia pensar era em Laura e Carmen. Havia dito para ela não fazer isso, e ela fez mesmo assim. Quando Sebastião aterrissou, o procedimento já havia terminado. Correu pelo aeroporto mal passando pela alfândega antes de pegar um táxi. No hospital, empurrou as portas e perguntou pelos 2 nomes. A enfermeira na recepção o direcionou à unidade de terapia intensiva. Quando entrou, o quarto estava escuro e silencioso. Havia 2 camas. Uma segurava Laura dormindo pacificamente, sua mãozinha envolvida numa bandagem. A outra cama segurava Carmen, ainda inconsciente, pálida, mas viva. As máquinas zumbiam silenciosamente ao lado. Sebastião caminhou entre as camas atônito. Ficou ali assimilando a cena. Foi a primeira vez que havia visto como era o verdadeiro sacrifício. Não em palavras, mas em ação. Os batimentos cardíacos de Laura eram estáveis. Os sinais vitais de Carmen eram estáveis. 2 corações que uma vez só compartilharam afeto, agora compartilhavam algo mais profundo. Sangue. Sebastião sentiu lágrimas correndo por seu rosto. Não saíram palavras. Apenas observou. Sebastião se sentou entre elas por horas. As enfermeiras iam e vinham. Os médicos o atualizaram com otimismo cauteloso. O transplante foi bem sucedido. Ambas as pacientes ainda estavam se recuperando, e os próximos dias seriam críticos. Mas, por enquanto, as coisas pareciam bem. Sebastião leu a carta que Carmen havia escrito. Abriu com mãos trêmulas. Se não me acordar, saiba que mamãe disse sim. As palavras o atingiram mais forte que qualquer outra coisa. Finalmente entendeu a profundidade do que Carmen sentia. Não havia feito isso por gratidão ou aprovação. Fez porque realmente era mãe de Laura. Não por lei, não por sangue, mas por amor e ação. Sebastião se recostou na cadeira segurando as mãos de ambas. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo próximo à paz. Viu o que ninguém mais havia visto antes. Naquele quarto, não havia títulos nem papéis. Apenas 2 corações conectados agora para sempre, pelo mesmo sangue. Depois de 13 longas horas dentro do centro cirúrgico, os médicos finalmente saíram. Seus rostos estavam sérios e cansados, mas havia algo diferente em sua expressão. Algo tranquilo e silenciosamente esperançoso. Haviam feito tudo o que podiam. O cirurgião principal tirou as luvas e acenou lentamente para a enfermeira que esperava no corredor. Sebastião, que havia estado sentado num banco fora do quarto, se levantou rapidamente. Olhou para a equipe procurando um sinal, com medo de falar. O médico se aproximou e disse: "A cirurgia foi um sucesso." Sebastião congelou por um segundo, tentando processar as palavras. O transplante de fígado havia dado certo. O corpo de Laura havia aceitado o novo órgão. Não havia sinais de rejeição até o momento. Sua respiração era estável, sua febre começava a baixar e seu ritmo cardíaco era forte. Todos sabiam que este era apenas o primeiro passo, mas era o passo pelo qual todos haviam rezado. Laura foi transferida para a unidade de recuperação, rodeada de máquinas e cobertores macios. As enfermeiras a verificavam a cada poucos minutos. Parecia tranquila, como se estivesse simplesmente dormindo. Do outro lado do corredor, Carmen estava num quarto separado. Sua cirurgia também havia terminado, mas sua condição era mais frágil. Os médicos a haviam colocado num coma, induzido para ajudá-la a se curar lentamente. O trauma da operação foi intenso e seu corpo precisava de descanso completo. Sebastião visitou ambos os quartos, caminhando de um lado para outro, com passos cansados. Quando entrou no quarto de Carmen pela primeira vez, não conseguiu conter suas emoções. Olhou seu rosto pálido, os cabos, as máquinas, o silêncio. Caiu de joelhos ao lado da cama. Ela havia feito algo que ninguém mais sequer considerou. Entregou parte de seu corpo por uma menina que não deu à luz.
Para Sebastião, isso já não era apenas lealdade, era amor real e completo. Os dias seguintes foram lentos e emotivos. As enfermeiras se moviam com cuidado, verificando os sinais, ajustando os medicamentos. Os médicos falavam com voz tranquila, explicando o que poderia acontecer em seguida. Cada hora importava. Sebastião mal saiu do hospital. Ficou nas salas de espera. Bebeu café ruim e leu as mesmas páginas de um livro sem entender nada. Na terceira manhã, algo aconteceu. Uma voz suave chamou da cama. Papai! Era Laura. Seus olhos estavam entreabertos e sua voz era fraca, mas clara. Sebastião correu ao lado. Suas bochechas tinham cor. Piscou lentamente e então sorriu. Posso comer bolo? Perguntou. Sebastião riu e chorou ao mesmo tempo. Não podia acreditar. Os médicos entraram e a examinaram. Seu corpo estava respondendo melhor que o esperado. Sua recuperação realmente havia começado, mas logo olhou ao redor e perguntou: onde está a mamãe número 2? Essa pergunta atingiu Sebastião mais forte que qualquer outra coisa. Naquela semana se sentou ao lado segurando sua mão, mas não soube o que dizer. Pensou em contar a verdade, mas as palavras não saíam. Como poderia explicar a uma criança que a pessoa que mais amava no mundo ainda estava dormindo e poderia não acordar logo? Então só disse: está descansando, querida. Está muito cansada. Laura assentiu confiando nele, mas Sebastião sabia que não podia esconder a verdade para sempre. Naquela tarde voltou ao quarto de Carmen e se sentou ao lado novamente. Contou tudo. Falou em voz alta, embora ela não pudesse ouvi-lo. Ou talvez pudesse. Contou como Laura sorriu, como pediu bolo, como queria vê-la. Agradeceu uma e outra vez, segurou sua mão e ficou ali por horas, apenas escutando o ritmo suave das máquinas. Aquele quarto havia se tornado o centro de seu mundo. As pessoas que trabalhavam no hospital começaram a escutar a história. Uma mulher que doou parte de seu fígado a uma menina que não deu à luz. Uma cuidadora que se tornou mais que família. As enfermeiras falavam disso nos corredores. Algumas choraram mudando de turno. Os médicos que estavam acostumados a tratar com números frios e resultados difíceis admitiram baixinho que haviam presenciado algo raro. Não apenas um caso médico complexo, mas um verdadeiro ato de sacrifício e amor. Laura continuava se fortalecendo. Comia pequenas refeições, se sentava lentamente e até riu uma vez quando uma enfermeira fez uma cara engraçada. Mas continuava perguntando por Carmen cada manhã, cada tarde. A mesma pergunta: já acordou? Sebastião prometeu avisá-la no momento em que acontecesse. Manteve-se perto de ambos os quartos esperando o segundo milagre. Não apenas a menina salva, mas a mulher que a havia salvado. E então ficou claro para todos ao redor que algo havia mudado. O quarto do hospital, que uma vez se sentiu como lugar de tristeza e medo, agora se sentia como o começo de algo novo. O que deveria ser um final trágico havia se tornado o início da recuperação. A vida de Laura havia mudado. Seu corpo havia aceitado o novo fígado. Estava se curando mais rápido que o esperado. E embora Carmen ainda estivesse em coma, seus sinais vitais eram fortes. Os médicos tinham esperança. O pessoal olhava Sebastião de maneira diferente agora. Não apenas como homem com dinheiro ou título de trabalho, mas como alguém conectado a uma mulher que deu tudo e a uma menina que lutou para viver. Já não eram apenas pacientes, eram uma história. Uma história de amor, coragem e segundas chances. E naquele hospital silencioso todos podiam sentir. Uma tragédia havia começado a se tornar pouco a pouco num milagre. 5 dias depois da cirurgia, aconteceu algo que todos haviam estado esperando. Carmen abriu os olhos. Foi lento no início. Piscou algumas vezes, confusa, tentando focar. O quarto estava silencioso, exceto pelo suave apitar dos monitores. Seu corpo estava fraco e sua cabeça se sentia pesada, mas estava acordada. Sua visão se clareou lentamente, e a primeira coisa que viu fez seu coração dar um salto. Era Laura. Estava de pé ao lado da cama com um chapéu de papel da sala de jogos infantil do hospital. Seu sorriso era amplo e cheio de alegria. Mamãe número 2,
Estou viva, disse Laura em voz alta. Os olhos de Carmen se encheram de lágrimas. Tentou falar, mas as palavras não saíram. Simplesmente chorou. O momento era grande demais, cheio demais de emoção. Depois de tudo que haviam passado, o planejamento, o medo, a cirurgia, Carmen havia conseguido. E Laura também. Ambas ainda estavam aqui. As enfermeiras entraram correndo quando viram que Carmen estava acordada. Uma delas verificou rapidamente seus sinais vitais, ajustou seu soro e pediu gentilmente que mantivesse a calma. O médico entrou momentos depois e lhe dedicou um sorriso suave. Explicou que a cirurgia havia saído tão bem quanto qualquer um poderia esperar. Seu corpo havia reagido positivamente. Precisaria de tempo para se recuperar. Mas a parte mais perigosa havia passado. Laura a havia visitado todos os dias. Sentou ao lado de Carmen esperando este momento exato. Havia feito desenhos, contado histórias e até dormido numa cadeira uma vez. Agora vê-la acordada fez Laura ficar ainda mais animada. Disse a todos que você só estava descansando, disse com orgulho. Carmen não conseguia parar de chorar. Seus braços estavam fracos demais para abraçar, mas estendeu a mão e Laura a segurou com as suas. Ficaram assim por muito tempo, sem falar, apenas se agarrando forte. Mais tarde naquele dia, os médicos trouxeram novos resultados de exames. Desta vez, não se tratava apenas do transplante de fígado. Estavam verificando algo maior, como o corpo de Laura estava respondendo. Agora que seu fígado funcionava, os resultados fizeram todos pararem. O câncer, que uma vez havia se espalhado rapidamente, agora estava diminuindo. O novo fígado não apenas funcionava, estava ajudando os medicamentos a finalmente funcionarem. O tratamento estava fazendo o que não havia conseguido fazer antes. Foi uma surpresa médica. Ninguém havia esperado uma resposta tão rápida. A equipe médica foi cautelosa, mas empolgada. Disseram que agora tinham esperança. Uma esperança real. Laura ainda estava doente e ainda havia longo caminho pela frente. Mas, pela primeira vez, o caminho não levava diretamente ao fim. Carmen escutou silenciosamente enquanto explicavam tudo a Sebastião. Sentiu alívio, como se tivessem tirado uma carga pesada de cima dela. Seu sacrifício estava funcionando. Naquela noite, Sebastião entrou sozinho no quarto de Carmen. Segurava algo na mão. A carta que ela havia deixado estava dobrada e ligeiramente amassada, mas a havia lido mais de uma vez. Ficou de pé ao lado de sua cama, olhou para ela por um momento e então se sentou lentamente na cadeira ao lado. Sua voz era baixa. Você salvou a única pessoa que me deu razão para continuar, disse. Não sei como agradecer. Carmen piscou lentamente, ainda cansada, mas seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Não precisava de agradecimentos. Nunca havia feito isso por reconhecimento. Não pediu permissão, nem elogios. Havia feito o que sentia no coração. Sebastião ficou ao lado por um tempo, falando baixinho sobre Laura, sobre a recuperação, sobre o que poderia vir. Depois, pela primeira vez, não falou como patrão, falou como pai. A notícia sobre o que aconteceu começou a se espalhar. Primeiro foi dentro do hospital. As enfermeiras contaram a outras enfermeiras. Os médicos compartilharam a história na sala de descanso. Então, alguém de uma clínica local mencionou a um repórter. Logo, os jornais e blogs pegaram a história. A babá que doou parte de seu fígado para salvar uma menina. Títulos assim começaram a aparecer. Jornalistas ligaram para o hospital. Alguns até esperaram do lado de fora na esperança de uma foto ou entrevista. Mas Carmen não se interessou por nada disso. Pediu ao pessoal que mantivesse privado seu quarto de recuperação. Não queria luzes, microfones, nem estranhos fazendo perguntas. Cada vez que alguém mencionava a história, ela dizia o mesmo. Não quero ser famosa, só a quero viva. Para ela, isso não era milagre para contar nos noticiários. Foi escolha pessoal, ato de amor silencioso, nada mais. Dentro do hospital, o ambiente havia mudado. As enfermeiras sorriam mais. As pessoas que passavam pelo quarto de Carmen frequentemente espiavam com admiração.
Mas ela não se importava com nada disso. Seus olhos sempre estavam em Laura. Via ela brincar com brinquedo, comer pequena refeição ou desenhar no papel com giz de cera. Laura voltou a rir. Seu rosto voltou a ter cor. Estava se recuperando. Isso era tudo o que importava. Carmen, embora ainda cansada e dolorida, se sentia completa por dentro. Havia feito o que veio fazer. Havia dado a Laura nova chance. Não havia terminado. A luta não havia terminado. Mas o futuro já não parecia beco sem saída. Sebastião ficou na porta uma manhã observando as duas juntas. Não disse nada. Não precisava. Tudo havia mudado e todos sabiam. E enquanto Carmen segurava a mão de Laura, sorriu e pensou: isso é suficiente. Isso é o que eu queria. O que começou como sussurros silenciosos no hospital se tornou manchetes nacionais. Logo, canais de notícias internacionais pegaram a história. Programas de TV, sites e plataformas de redes sociais falavam da mesma coisa. A mulher que doou parte de seu fígado para salvar uma menina que não era biologicamente sua. Os apresentadores de notícias chamaram de ato de amor puro. Entrevistas foram solicitadas. Capas de revistas mostraram ilustrações de Carmen e Laura, embora Carmen nunca tivesse posado para a foto. Campanhas para doação de órgãos foram lançadas inspiradas na história. Em poucos dias, o caso se tornou conversa global. Pessoas de diferentes países enviaram cartas, mensagens e até pequenos presentes. Carmen foi mencionada em conferências médicas. O ato de uma mulher havia chegado a milhões. Mas enquanto o mundo observava, falava e debatia, Carmen permaneceu silenciosa, escolhendo focar não na fama, mas em Laura. Conforme crescia a atenção, também crescia a discussão pública. Médicos do mundo todo se pronunciaram. Muitos elogiaram o ato, chamando-o de corajoso e desinteressado. Alguns disseram que os lembrava porque se tornaram médicos, mas outros levantaram questões não sobre Carmen, mas sobre os sistemas que haviam falhado antes dela. Por que a haviam rejeitado no primeiro hospital? Por que as regras impediam alguém tão claramente disposto e compatível de doar? Investigações começaram. Jornalistas investigaram políticas hospitalares e descobriram que o caso de Carmen não era único. Ao longo dos anos, muitas outras doações em vida haviam sido rejeitadas devido a regras rigorosas demais sobre laços legais ou sanguíneos. Várias vidas poderiam ter sido salvas, mas não foram. Um comitê de saúde do governo abriu revisão formal. Membros do pessoal hospitalar deram depoimentos. Um dos diretores que havia assinado a carta de rejeição, no caso de Carmen, foi suspenso. A mudança estava começando. Instituições médicas agora estavam sendo pressionadas a repensar seus protocolos. Alguns hospitais mudaram suas políticas imediatamente, adicionando laços emocionais à lista de critérios de doadores aceitáveis. Especialistas começaram a escrever artigos, usando o caso de Carmen como exemplo do mundo real, de por que a compaixão deveria ser incluída na tomada de decisões médicas. Fóruns online explodiram com elogios. Pessoas que nunca haviam conhecido Carmen a chamavam de heroína. Foi descrita como símbolo de coragem moral. Postagens sobre ela foram compartilhadas milhares de vezes. Arte foi criada. Seu nome se associou à defesa da doação de órgãos em vários países. Várias grandes fundações de saúde queriam homenageá-la. Chegaram convites para cerimônias de premiação, jantares, até programas de entrevistas de TV. Mas cada vez que alguém entrava em contato, Carmen dizia o mesmo. Obrigada, mas não. Não queria palco, troféu ou aplausos. Não foi por isso que fez o que fez. Não salvou Laura para se tornar alguém especial. Fez porque Laura já era especial para ela. Enquanto isso, Carmen continuou com sua vida normal como gostava. Manteve-se longe de câmeras, luzes, perguntas. Nem sequer contou à maioria das pessoas sobre a cobertura das notícias. Simplesmente focou em Laura. Davam pequenas caminhadas pela manhã, aproveitando o sol. Jogavam jogos de tabuleiro no jardim atrás da casa. Às vezes pintavam juntas ou inventavam canções bobas. A força de Laura voltou pouco a pouco.
Seu apetite melhorou, sua energia aumentou e sua risada voltou mais forte a cada semana. Carmen se alegrava com cada pequeno sinal de progresso. Um passo a mais caminhado, uma colherada a mais de comida, um exame mais limpo. Sebastião também começou a mudar. Trabalhava menos, ficava mais em casa e passava mais tempo com elas. A mansão, uma vez silenciosa e fria, se sentia como lar novamente. Mas para Carmen, a melhor parte de cada dia era ver Laura simplesmente viver. Sem tubos, sem máquinas apitando, sem medo. Uma tarde, Sebastião mostrou um e-mail. Era oferta de conhecida Fundação Médica Internacional. Queriam levar Carmen de avião a uma cúpula mundial de saúde para falar sobre sua experiência. Tudo seria pago. Entregariam um prêmio humanitário na frente de milhares de pessoas. Sebastião disse que era oportunidade para inspirar outros. Carmen sorriu gentilmente e balançou a cabeça. Me sinto honrada, disse, mas já recebi minha recompensa. Olhou pela janela onde Laura brincava com bola. Ela está viva. Isso é tudo o que sempre quis. Sebastião não discutiu. Entendia mais que ninguém. Sabia o que significava. A história podia continuar sem ela. O mundo podia falar, compartilhar e lembrar. Carmen não precisava fazer parte disso. Seu lugar estava aqui com Laura. Isso importava. Que outros escrevessem artigos e entregassem medalhas. Ela só queria preparar almoço e dobrar roupas. Para alguns, sua decisão de se afastar dos holofotes foi estranha. Por que não aceitar os prêmios? Por que não compartilhar a história em primeira mão? Mas para Carmen, nada disso importava. O mundo podia chamá-la de corajosa, desinteressada, heróica. Não se importava. O único título que importava era Mamãe número 2. Esse era o único nome que enchia seu coração. Havia algo que nenhum livro de regras podia explicar, nenhum sistema podia medir. Entregou parte de si mesma, literalmente, a uma menina que a chamava de mamãe. Agora essa menina estava viva, se curando, rindo. Para Carmen, esse era o milagre. Isso era suficiente. Não queria fama, não queria seu nome nos livros de história. Queria Laura segura, feliz e crescendo. E agora tinha isso. Tinha a paz de saber que o amor real, quando é verdadeiro, não precisa ser visto. Só precisa ser vivido. E esse tipo de amor nunca morre. 1 ano depois. 1 ano depois, a sala de estar parecia completamente diferente dos quartos silenciosos de hospital do passado. Estava decorada com balões coloridos, serpentinas e desenhos feitos por crianças. Um grande bolo de aniversário estava na mesa central, coberto de glacê rosa e coroado com o número 7. Laura estava de pé na frente dele, rodeada de amigos da escola, primos e vizinhos. Suas bochechas estavam cheias de cor, seu sorriso era amplo e seu cabelo, que uma vez havia sumido devido ao tratamento, agora voltava a crescer em cachos suaves. Usava vestido amarelo e pequena coroa de papel. Os convidados fizeram contagem regressiva juntos. 3, 2, 1. Laura respirou fundo e soprou as velas. Todos aplaudiram. Sebastião estava perto da porta com câmera na mão filmando tudo. Ria com o rosto orgulhoso e em paz. Isso era mais que festa. Era a celebração da sobrevivência, lembrete de que Laura havia superado. Carmen estava de pé ao lado de Laura, segurando sua mão suavemente. Usava blusa azul simples e jeans. Seus olhos brilhavam enquanto via Laura rir e comer bolo. Durante o último ano, Carmen havia se mantido perto, ajudando com consultas, horários de medicamentos e dias de escola. Havia se curado lentamente da cirurgia, mas seu foco nunca esteve em si mesma. Sempre esteve em Laura. Agora, vendo-a tão cheia de vida novamente, Carmen sentiu algo profundo dentro. Uma sensação de alegria tranquila, de algo completo. Ajudou a servir suco às crianças e se certificou de que todos tivessem fatia de bolo. Vários convidados que conheciam a história completa lhe dedicaram sorrisos suaves ou pequenos abraços. Mas Carmen não queria falar do passado. Só queria que o dia fosse perfeito para Laura. A música tocava, as crianças dançavam e, por um momento, ninguém falou de hospitais, médicos ou dor. Só felicidade.
Num momento durante a festa, Laura parou de brincar e se virou para olhar Carmen. Sua voz era suave, mas séria. Mamãe número 2, agora sim vou viver, né? A pergunta não foi feita por medo. Foi feita por esperança, pela necessidade de confirmação. Laura havia passado por muito numa idade tão jovem. Mesmo agora, com sua força voltando e sua risada mais forte, ainda lembrava das partes difíceis. As agulhas, as máquinas, as noites longas. Carmen se ajoelhou lentamente, os joelhos doendo um pouco, e juntou sua testa com a de Laura. Colocou as mãos suavemente nos ombros da menina e olhou diretamente em seus olhos. Sim, meu amor, disse calmamente com um sorriso caloroso. Você vai viver. Laura sorriu e então a abraçou forte. Ao redor a festa continuava. Balões quicando, crianças rindo. Mas para elas, aquele momento tranquilo significou tudo. Sebastião havia capturado essa troca na câmera. Parou de gravar por um momento e baixou o aparelho. Vendo-as, sentiu nó na garganta. No último ano ele também havia mudado. Depois de quase perder Laura e presenciar o sacrifício de Carmen, havia se tornado tipo diferente de pai. Passava mais tempo em casa. Estava mais presente nas pequenas coisas. Já não deixava que trabalho dominasse cada hora do dia. Ver Laura se fortalecer lhe havia dado razão para diminuir o ritmo e apreciar mais a vida. Também havia se aproximado mais de Carmen. Sua conexão, uma vez baseada em papéis de empregador e empregada, agora se baseava em confiança, respeito e algo que não precisava de nome. Sabia que ela havia salvado sua filha, não apenas com cirurgia, mas com amor. E hoje não via duas pessoas de pé ao lado do bolo. Via uma família, uma de verdade, formada não por sangue, mas por escolha. Conforme a festa continuava, pessoas entravam e saíam da casa. Algumas trouxeram presentes, outras ficaram para comer bolo e lanches. Risadas ecoavam pelos corredores, e música tocava de pequena caixa de som na mesa. Na sala de estar, algo especial se encontrava perto da estante. Um simples porta-retratos de madeira, colocado cuidadosamente ao lado de uma foto da família. Dentro do quadro estava a carta que Carmen havia escrito antes da cirurgia. Se não me acordar, saiba que mamãe disse sim. Sebastião havia decidido exibi-la onde pudesse ser vista. Não por atenção, mas como lembrete. Cada pessoa que lia essas palavras entendia o que significavam. Que o amor não precisa de aprovação. Que ser pai não tem nada a ver com sobrenomes ou certidões de nascimento. E que, às vezes, as decisões mais poderosas são as silenciosas, tomadas na escuridão por amor puro. Essa carta havia se tornado parte de sua casa. Enquanto o sol começava a se pôr, as crianças se sentaram em círculo, abrindo presentes. Laura gargalhava enquanto desembrulhava quebra-cabeça, boneca e kit de desenho. Carmen se sentou no sofá próximo, observando com atenção. Cada risada, cada abraço, cada pequena brincadeira entre as crianças se sentia como presente. Laura não apenas estava viva, estava vivendo plenamente, alto, feliz. E isso era tudo o que Carmen sempre havia querido. Não precisava de medalhas, elogios ou histórias escritas nos jornais. Já havia recebido a única recompensa que importava. Sua filha do coração estava aqui, crescendo, sorrindo, sonhando. A luta havia valido a pena. A dor, o medo, o risco, tudo. Porque no final a resposta à pergunta de Laura agora era uma promessa. Sim, você vai viver. E nada poderia ser mais verdadeiro. A sala estava cheia de luz e a carta no quadro continuava lembrando a todos. O amor real é suficiente. 5 anos depois, o apartamento no Jardim Paulista estava cheio de vida numa manhã de sábado. Laura, agora com 12 anos, estava sentada à mesa da cozinha com livros espalhados, estudando para uma prova de ciências. Seus cabelos longos estavam presos num rabo de cavalo e ela usava o uniforme da escola particular onde estudava. Pai, você viu minha apresentação sobre o sistema circulatório? Perguntou sem levantar os olhos dos livros. Sebastião sorriu, se levantando devagar. Aos 50 anos, 5 anos em remissão completa de Laura,
sentia-se mais forte que nunca. Os médicos sempre diziam que era o caso mais surpreendente de suas carreiras. "Bom dia, doutora Laura", disse beijando o topo de sua cabeça. "Pai, pare de me chamar assim na frente dos meus amigos", ela riu, mas Sebastião sabia que secretamente gostava. O sonho de ser médica apenas havia se fortalecido com o tempo. Carmen apareceu da cozinha, agora com 55 anos, mas com o mesmo sorriso carinhoso de sempre. "Sua apresentação está na mesa da sala", disse, e chegou uma carta da editora hoje cedo. Sebastião pegou o envelope. Seu livro, Uma Semana que Durou para Sempre, havia sido publicado 2 anos atrás e se tornado sucesso inesperado. Não pela fama, Sebastião ainda recusava entrevistas, mas porque tocava corações. A editora queria publicar uma sequência. "Vai escrever outro livro, pai?", perguntou Laura olhando por cima do ombro. "Talvez. Sobre o que você acha que deveria escrever? Sobre como a vida fica melhor quando você tem uma família de verdade", respondeu sem hesitar. Sebastião guardou a carta. Talvez escrevesse mesmo. Havia tanto para contar sobre esses anos. As primeiras competições de natação de Laura, suas notas excelentes na escola, os amigos que fez, como Carmen havia se tornado praticamente uma avó para ela. "Pai, você tem consulta hoje?", perguntou Laura arrumando os livros na mochila. "Tenho. Exames de rotina a cada 6 meses. Posso ir com você depois da escola?". "Sempre pode". Durante o caminho para a escola, Laura contou sobre o projeto de ciências que estava desenvolvendo. Queria fazer apresentação sobre como o amor e apoio familiar podem afetar a recuperação médica. "É baseado na nossa história, pai. O Dr. Morales disse que pode me ajudar com as pesquisas". Sebastião olhou pelo retrovisor. A menina assustada e frágil havia se transformado numa adolescente confiante e brilhante. Seus olhos ainda eram grandes e expressivos, mas agora brilhavam com curiosidade e determinação. "Tenho orgulho de você, Laura". "Eu também tenho orgulho de você, pai. Por ter lutado, por ter aceito a Carmen, por ter provado que famílias podem ser construídas com amor". Na escola, Sebastião observou Laura se despedir de amigos e cumprimentar professores. Havia se tornado líder da turma, sempre organizando projetos solidários. No mês anterior, havia convencido a escola a adotar uma família carente da cidade Tiradentes, o mesmo tipo de bairro onde tudo havia começado. "É importante não esquecer de onde viemos", havia dito a ele. Durante a consulta médica, o Dr. Morales, que agora clinicava no Brasil, confirmou o que Sebastião já sabia. Laura estava completamente saudável. 5 anos em remissão total, disse Morales. "Oficialmente, Laura está curada." "Curada." Sebastião repetiu a palavra sentindo seu peso. Nunca pensei que ouviria isso. Carmen tinha razão quando disse que a curaria. De certa forma, ela realmente fez isso. Naquela tarde, Sebastião passou pela escola para buscar Laura. Ela saiu correndo, como sempre, mas agora com medalha no peito. "Ganhei o concurso de redação da cidade", gritou se jogando em seus braços. "Sobre o que escreveu?" "Sobre segundas chances. Sobre como às vezes as melhores famílias são aquelas que escolhemos." No caminho para casa, pararam no mesmo parque onde Sebastião havia levado Laura anos atrás. Agora ela corria livremente, sem limitações, cheia de energia. "Pai, você se lembra da pergunta que fiz há 5 anos? Qual delas?" "Se eu ia viver." Sebastião parou de empurrar o balanço onde ela estava sentada. "Claro que me lembro." A Carmen respondeu da maneira certa. Não mentiu, mas me deu esperança. "E agora?" "Agora sei que a resposta era sim. Sempre foi sim porque vocês nunca desistiram de mim." Laura saltou do balanço e o abraçou. "Pai, obrigada por ter me dado mais que uma chance. Obrigada por ter me dado uma família inteira." Sebastião a abraçou de volta, sentindo o coração cheio. "Obrigada por ter nos ensinado que família não é só sangue. É amor, é escolha, é estar presente." Enquanto voltavam para casa, Sebastião pensou em como a vida havia mudado. A casa, que antes era um local silencioso e frio, agora estava sempre cheia de risadas.
As paredes que antes guardavam apenas memórias tristes, agora eram decoradas com fotos sorridentes e troféus de Laura. Naquela noite, durante o jantar, Laura fez um anúncio. Pai, Carmen, decidi que além de ser médica, quero trabalhar com adoções. Quero ajudar outras crianças a encontrarem suas famílias de coração. Carmen, que havia estado quieta durante a conversa, sorriu com lágrimas nos olhos. Acho que é uma ideia maravilhosa. Você me ensinou que amor não precisa de DNA, disse Laura olhando para Carmen. Agora quero ensinar isso para o mundo. Sebastião sorriu. Sua filha havia encontrado seu propósito na vida. Ajudar outros a encontrarem o que eles haviam encontrado uns nos outros. Acho que é uma ideia perfeita. Mais tarde, depois que Laura foi dormir, Sebastião e Carmen se sentaram na varanda. O céu de São Paulo estava limpo, raro para a cidade. Carmen, disse Sebastião, quebrando o silêncio. Nunca te perguntei, você se arrepende de alguma coisa? Carmen olhou para ele com surpresa. Arrepender? Do quê? De ter arriscado sua vida, de ter desistido de sua chance de ter filhos próprios. Carmen riu suavemente. Sebastião, eu tive uma filha, tenho uma filha. Laura é minha filha tanto quanto sua. Não por ter dado vida a ela, mas por ter escolhido dar minha vida por ela. Mas se você tivesse tido filhos seus... Não teria amado mais, interrompeu Carmen. O amor não se mede pela forma como vem, se mede pela intensidade com que se vive. Sebastião assentiu. Havia aprendido isso também. E você? Perguntou Carmen. Se arrependeu de ter me deixado fazer a cirurgia? Me arrependo de ter tentado te impedir, disse Sebastião. Você sabia o que estava fazendo. Era mãe muito antes de eu reconhecer isso. Ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus pensamentos. Sabe o que mais me impressiona? Disse Sebastião finalmente. O quê? Como tudo mudou, não só Laura, nós. A forma como vemos família, amor, sacrifício, tudo. As melhores mudanças vêm das decisões mais difíceis, disse Carmen. Dentro da casa, Laura dormia tranquila. Em sua mesa de cabeceira, ao lado da foto da mãe que nunca conheceu, estava outra foto. Carmen, Sebastião e ela no hospital, no dia em que receberam alta. Todos sorridentes, abraçados, como família que sempre foram destinados a ser. Porque quando o amor é real, não precisa de DNA. Só precisa de coragem para dizer sim. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive. Esta é uma história que não tem fim, porque o amor verdadeiro é eterno e seu impacto se multiplica a cada coração que toca. Agora nos conte seu nome e de que cidade nos escuta. Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de dar like. Se você tem uma história parecida ou conhece alguém que passou por algo semelhante, compartilhe conosco. Sua participação é muito importante. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias que tocam o coração.